Nesse vídeo, eu vou te explicar o que é um fundo imobiliário e exemplificar com dois fundos imobiliários para você conhecer melhor essa classe de ativo e já começar a investir hoje. Então vamos lá. Então, gente, o que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é uma comunhão de ativos, de recursos destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. E aí pode ser tanto em dívidas imobiliárias quanto em imóveis. Então, nada mais é do que o dinheiro de vários investidores, os quais têm pequenas cotas, cada um tem uma pequena participação ali naquele fundo, e com esse dinheiro, um gestor pode comprar imóveis, pode comprar dívida. E qual que é a mágica aqui? Isso te permite comprar imóveis muito caros com pouco dinheiro. Então, bons imóveis bem localizados, uma boa diversificação de portfólio, mesmo tendo pouco dinheiro. Dito isso, qual que é a diferença da renda ativa para a renda passiva? E aí, como que o fundo imobiliário entra nisso tudo? A renda ativa, aqui para o conceito desse vídeo, vai ser tudo aquilo que você tem que fazer alguma coisa para conseguir ela. Então, se você trabalha, você ir lá no seu escritório trabalhar, você ir na loja onde você trabalha, enfim. E a renda passiva é tudo aquilo que você recebe sem ter que trabalhar, né? Então, por exemplo, caso você seja beneficiário de algum programa governamental, e o fundo imobiliário ele entra como meio ativo, mas principalmente passivo. Qual que é a parte ativa do fundo imobiliário? É você escolher em qual título você quer alocar seu dinheiro. Depois de ter escolhido o título, esse imóvel, né, se você comprar um imóvel ou uma dívida, vai ficar te rendendo rendimentos ao longo da sua vida inteira. E o fundo imobiliário é uma classe de investimento que está crescendo muito no Brasil. Só para exemplificar aqui para vocês. Em 2016, tinham 89 mil pessoas aqui no Brasil investindo em fundos imobiliários. 2017, esse número já passou para 121 mil pessoas. 2020, 1.172.000 pessoas. 2023, 2 milhões e 500 mil pessoas. E 2024, 2.645.000 pessoas. Ou seja, é um investimento que multiplicou ali por 3 vezes o número de investidores. E quanto mais gente interessada nesse tipo de investimento, mais o mercado se desenvolve, mais ele cresce também, né? Então, é um investimento aí que está entrando super em voga e a gente tem que ter uma atenção principalmente para um ponto. O fundo imobiliário, ele é muito correlacionado com outro ativo, né, com outra aplicação financeira que seria no emprestar o dinheiro para o governo. O fundo imobiliário, ele é muito correlacionado com a taxa Selic. Só que tem uma correlação negativa ali, né? Então, quanto maior a taxa Selic, menor vai ser a cota, a variação da cota do fundo imobiliário. E nós estamos no contexto, gente, de uma Selic muito alta. Já esteve maior, mas ela tem aumentado e a projeção dela, o principal, é o juros futuro para 2025, está em 14%. Então, hoje a gente tem um cenário de fundos imobiliários muito descontados e um juros alto. Então, a grande maioria das pessoas pensa o quê? Então tá, vou investir, vou emprestar dinheiro para o governo, vou ganhar juros altos, risco baixíssimo e tá bom, porque o juros está alto. Aí é que entra o negócio. Quanto maior os juros e quanto mais descontado está o fundo imobiliário, melhor é para comprar. Pensa ali, se você que compra coisa aí no seu dia a dia, você vai querer comprar uma coisa quando tem um super desconto, uma super promoção, ou na hora que o preço estiver lá no talo, todo mundo comprando? Você vai comprar o ovo de Páscoa na Páscoa, ou que o preço está mais caro, ou então alguns meses antes ali, para você conseguir comprar um preço mais barato. Essa é a analogia, é assim que está a questão do fundo imobiliário. E aí a gente pode exemplificar isso com um conceito dentro desse mercado, que é o Magic Number. O Magic Number é o tanto que você precisa ter investido para que os seus rendimentos mensais consigam comprar uma nova cota do fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário é um ativo, né, que vai te dar uma renda mensal. E aí, quando essa renda mensal conseguir comprar uma nova cota desse fundo imobiliário que você está investindo, os seus investimentos começam a crescer exponencialmente. Então, só para exemplificar aqui, por exemplo, o Magic Number de um fundo imobiliário hoje, o HGRU. Uma cota de HGRU está R$ 113 reais. E ele está pagando, né? Pagou nos últimos 2 meses, 90 centavos. Então você precisa de 125 cotas para você poder comprar esse fundo imobiliário. Beleza? Então, essa é a questão, o conceito de Magic Number. Só que aí eu vou demonstrar agora por que os fundos imobiliários estão tão descontados. Então vamos falar agora do HGRU, que é um investimento aí, né, que vai ser um desses investimentos que eu vou usar aqui no exemplo de hoje. É um fundo imobiliário de tijolo.
Então ele investe em imóveis físicos, principalmente imóveis de atacado e relacionados a instituições educacionais. Então, o fundo de tijolo, um pouco conservador, né? Principalmente falando ali desses imóveis educacionais, uma vez que o pai matricula o aluno, ele não quer desmatricular. Então, é uma classe de ativo muito segura mesmo para a crise, né? A última despesa que uma pessoa geralmente corta dentro do orçamento é a escola dos filhos. Então, esse tipo de ativo é muito seguro. E aí, o HGRU, lá em de dezembro de 2020, estava pagando mais ou menos 72 centavos por cota e a cota estava R$ 128 reais. Então, lá em dezembro de 2020, se você fosse comprar o HGRU, para chegar no Magic Number, vocês precisariam de 178 cotas. Hoje em dia, com 125 cotas, você já chega no Magic Number, porque o dividendo aumentou e a cota caiu. Por que que aconteceu isso? É mágica? Não. O dividendo aumentou por conta do aumento dos aluguéis. Então, desde 2020 para cá, o HGRU, que tem imóveis físicos, reajustou o preço desses aluguéis e hoje em dia ele recebe muito mais dos próprios inquilinos. Também houve emissão de cotas, mas aí eu não vou entrar mais nesse mérito. E a cota caiu justamente por conta da projeção de juros, que para 2025 está 14%, um dos maiores juros que o Brasil já teve desde o Plano Real. Não é uma recomendação de investimentos, para exemplificar aqui essa questão do Magic Number, o que que é um imóvel de tijolo, em que esse fundo investe, mas ele está bem descontado em relação a 2020. E aí, vou falar para vocês também um pouco dos fundos imobiliários de papéis. Os fundos imobiliários de papéis, se o de tijolo compra imóveis físicos, os de papéis compram papéis. Que papéis? Dívidas. Então, por exemplo, quando uma construtora quer construir algum imóvel e tudo mais, elas precisam de dinheiro para construir o imóvel. Precisa de pegar um empréstimo, porque a construtora geralmente não vende os apartamentos antes de construir. Até vende alguns, mas aí a pessoa tem que financiar o imóvel e aí o tempo de recebimento dessa construtora é muito largo. Então é muito comum no mercado a construtora emitir dívida para poder construir esse imóvel. E aí, isso por exemplo, é um exemplo de uma dívida que pode ter num fundo de papel. Ao comprar um fundo imobiliário de papel, você compra essa dívida, você compra, né, uma gestora que administra várias dívidas de várias empresas. E aí, quando chegar o momento dessa empresa pagar os juros para a gestora te repassa os juros e você recebe os juros. Qual fundo imobiliário que é um grande exemplo disso aqui? O KNSC. O KNSC é um fundo imobiliário da Quineia, que hoje está pagando 9 centavos por cota, está pagando 8 centavos por cota, desculpa, e a cota está a 7,97. Então, para chegar ali no Magic Number, você vai precisaria comprar 100 cotas. Já em dezembro de 2020, o fundo pagava 9 centavos por cota e a cota estava 9,88. Então, naquela época, você precisava comprar 110 cotas para você chegar no Magic Number. E por que que o dividendo caiu desse fundo, né? Esse fundo imobiliário de dívida, ele é atrelado, as dívidas são atreladas ao IPCA e ao CDI e a taxa Selic, né? 30% do fundo é alocado à dívida é atrelado ao CDI, 10% à taxa Selic e 50% ao IPCA. Quando a gente compara o IPCA atual com o lá de 2020, na época era bem maior. Por isso que na época pagava mais dividendos. Então aqui que está a questão do fundo imobiliário de papel. Os dividendos costumam ser mais constantes. Não tem um reajuste de preços igual tem no aluguel, todo ano aumenta o aluguel. O fundo imobiliário de papel vai te pagar mais ou menos sempre o mesmo número de dividendos e por isso o Magic Number é bem menor e o Dividend Yield é bem maior. Então, enquanto no KNSC você tem que comprar 100 cotas para chegar no Magic Number, no HGRU você tem que comprar, por exemplo, 125. E aí, cada um tem que fazer sua estratégia de alocação em ativos. É sempre bom diversificar, então alocar uma parte ali nos fundos imobiliários de papel e uma parte nos fundos imobiliários de tijolo, para você estar sempre protegido com essas variações dos juros, essas variações dos preços dos aluguéis. Então, nesse vídeo, eu te expliquei o que é fundo imobiliário, expliquei a diferença entre renda passiva e renda ativa, introduzi para vocês esse conceito do Magic Number e ainda apresentei como exemplo dois fundos imobiliários, um de tijolo e um de papel. Então, se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo.